Bom dia, jovens, tudo bem? Dando continuidade ao assunto de ondas, a gente vai hoje conversar mais profundamente sobre as ondas sonoras. Como eu já tinha antecipado na outra aula, né, o som é uma onda mecânica. Vamos começar aqui. Então, é uma onda mecânica, que são as ondas que precisam da matéria para se propagar, e o som também é longitudinal. Ou seja, a direção de propagação coincide com a direção de vibração, tá bom? Então, o som ele tem essas duas características aqui. O que acontece? Então, como é que o som se propaga? O som ele se propaga através da compressão e da descompressão do meio. Então, no caso eu estou falando aqui, vocês estão me ouvindo. O que está acontecendo? Então, a fonte sonora que emite o som sou eu, né? Minha voz. O som está saindo da minha boca, está comprimindo o ar na vizinhança, e aí você tem uma região, uma reação, né? Uma reação cíclica em cadeia, onde você tem uma compressão e descompressão das moléculas de ar. Uma molécula vai passando essa informação, que é o som, de molécula para molécula até chegar aí no teu ouvido, beleza? É assim que o som se propaga. E como eu tinha dito, né, vale sempre reforçar para a gente não esquecer, então as ondas mecânicas precisam de um meio material para se propagar. Então aquelas cenas clássicas de filme de ficção científica, do ponto de vista físico, né, científico, não tem aqueles barulhos de raio laser que a gente ouve nos filmes. Aquilo lá é só para dar mais emoção, mas fisicamente, infelizmente, nós não temos som no espaço. Então, aí você cancela isso aí, mas isso não quer dizer que a gente não possa ter na ficção, porque fica mais divertido mesmo, tá bom? Mas tem que saber essa diferença. Bom, agora a gente vai falar da velocidade do som propriamente dita, e esse quadro é bacana porque você consegue ter um comparativo aí e entender e perceber que a velocidade do som ela depende do meio, né, que o som está se propagando, tudo bem? Então, se você olhar aqui na tabela, deixa eu pegar aqui a marcação, ó, o que a gente percebe aqui, ó? Aqui, por exemplo, nesse primeiro grupo de informações, você tem os meios sendo gasosos. E aí você nota aqui, ó, o valor das velocidades nos meios gasosos. Ela tem aí valores que são diferentes, porque depende um pouco da temperatura, né, e do tipo de gás. Só que aí, se você for aqui para a coluna de líquidos, então, aqui eu falei dos gases, né, ó. Se você for para a coluna de líquidos, o que acontece? Peraí, deixa eu tirar esse vermelho que não ficou legal, não. Vou colocar uma cor mais clara aqui, ó. Vou colocar esse verdinho aqui, ó. Então, a gente tem aqui o grupo dos gases, correto? E aqui a gente tem o grupo dos líquidos, ó. Então, quando o som está se propagando nos líquidos, o que a gente nota? A gente nota um aumento considerável das velocidades, né? Agora, gente, agora eu vou tirar aqui a minha cara feia para vocês verem melhor, ó. Então, o que acontece? Ó, tudo isso aqui são líquidos e você já percebe, se você comparar esse grupo aqui, ó. Se você comparar esse grupo com esse grupo, você já nota, né, um aumento considerável. E quando você começa a comparar os sólidos, aí você começa a perceber um baita de um aumento nas velocidades do som, né? Elas estão aqui, para vocês notarem aí, vou destacar todas, e aí vocês vão olhando com calma. Então, o que acontece com a velocidade do som? Primeiro ponto, ela depende do meio que o som está se propagando. Vamos voltar agora aqui, ó. Então, o que acontece? Depende do meio que o som está se propagando. E aí a gente nota que conforme ela muda, né, conforme o meio muda de estado físico, essa velocidade ela tem aumentos consideráveis. De modo que a gente consegue concluir isso aqui, ó. Então, o que é importante dessa telinha aqui, ó? É essa conclusão. Que a velocidade nos gases, ela é menor do que nos líquidos, correto? Então, vamos pegar aqui, ó. Então, aqui, ó, nos gases, ela é menor do que nos líquidos, que por sua vez é menor do que nos sólidos. Então, assim, dos três estados físicos, em qual meio que o som é mais veloz? Nos sólidos, a gente vê isso aqui embaixo, né? Qual que a velocidade do som é intermediário? Nos líquidos. E dos três estados, onde que o som ele é mais devagar? São nos gases, tá? Então essa tabela é bem legal para você conseguir comparar as velocidades nos diferentes estados físicos da matéria. Tranquilão? Agora a gente vai falar das qualidades do som. Nós temos três qualidades aí que caracterizam o som. Temos a altura, temos a intensidade e temos o timbre, tá? Então vamos falar de cada uma aí com
alguns detalhes que são importantes para a gente entender essas qualidades. Então, o primeiro que a gente vai ver é a altura do som, né? Altura. E aí a gente vai perceber que a altura do som, do ponto de vista da física, não é a mesma altura que nós nos referimos na prática. Por quê? Na física do som, né? Quando a gente fala em altura de som, a gente está se referindo à frequência dessa onda sonora. Ou seja, a sons graves, né? Que são sons de baixa frequência, e sons agudos, que são sons de alta frequência. Então, quando se fala em alto, na prática, né, na nossa vida prática, a gente fala som alto, som baixo, quando a gente quer aumentar o volume, quando a gente quer diminuir o volume para ouvir mais ou ouvir menos. Tá? Gente, precisa parar de falar dessa forma? Não, tem uma linguagem que é usual, que é popular, e tem a linguagem científica. O que você precisa saber é diferenciar essas coisas. Então, se você não está ouvindo uma música e você quer aumentar o volume, né, para deixar ela mais alta entre aspas, não tem problema falar dessa forma, mas você tem que saber que na física, quando se fala em altura de som, você está se referindo, na verdade, a sons graves, né, e sons agudos. Por quê? Porque a altura está associado ao quê? Está associado à frequência do som, beleza? Então aqui a gente tem aqui um gráfico que mostra a diferença de cada um. Então vamos lá, ó. O som baixo na física é aquele som de baixa frequência. E quem que representa esse som de baixa frequência? O som grave, tá? Não é à toa que o instrumento, o baixo e o contrabaixo, ele tem um som mais grave, porque é justamente o que define o som de baixa frequência. Então você tem aqui, ó, o exemplo de uma onda aqui, ó, de baixa frequência. Você nota que as barriguinhas elas são mais espaçadas uma das outras, né? Lembra do que eu falei na última aula, do comprimento de onda, da distância entre um ponto, ó, por exemplo, a distância aqui, vou pegar de verde, ó, a distância aqui da crista até a outra crista, a gente percebe aqui que é, né, mais longinho do que aqui de baixo, por exemplo. Ó. Se a gente avaliar aqui embaixo, ó, a gente pega a distância de uma crista até a outra crista, é só isso aqui, ó, né? Então você concorda comigo que o comprimento de onda aqui é menor do que aqui, bem menor inclusive, né? E a gente até consegue já encontrar uma relação olhando para esse gráfico entre comprimento de onda, que é essa distância, e a frequência, tá? Então se eu falei para vocês que o som grave é um som de baixa frequência, ou seja, de uma frequência menor, inversamente a isso você tem um comprimento de onda maior. É o que está acontecendo aqui, ó. Então você tem aqui uma frequência, ó, uma frequência baixa, correto? Mas um comprimento de onda enorme. Tudo bem? Tranquilo? Vou apagar aqui para continuar sendo legível. Beleza? Agora, aqui embaixo acontece o contrário. Nota. Você tem o quê? Ó, o som alto, ele é um som de alta frequência, que é o que caracteriza o som agudo, né? Então, se a frequência é alta, inversamente, você tem o quê? O comprimento de onda bem pequenininho, que são essas ondas apertadinhas aqui, ó. Então o que define, né? Visualmente o que define essas ondas aqui mais espaçadas, que demora para repetir, são as ondas de baixa frequência, são os sons graves. Já essas ondas que tem repetição aqui, ó, que vai toda hora para cima, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo, tá bem apertadinha as barrigas, essa é a característica do som agudo de alta frequência. Tranquilo? Em relação à altura de som? Agora a gente vai dar uma olhada na faixa de frequência que os ouvidos aí de alguns animais e o nosso ouvido também é capaz de perceber essa energia e transformar em som. Então vamos lá, o nosso ouvido ele tem a capacidade fisiológica de perceber sons entre 20 Hz e 20 mil. Então até que é uma faixa extensa, mas depois vocês vão ver que nem é tão extensa assim, tá? Então aqui, ó, essa imagem mostra bem isso, ó. Então o que acontece? Entre 20 e 20 mil, o nosso tímpano ele tem a habilidade de vibrar e ele consegue né, perceber a energia sonora e transformar no som que a gente está ouvindo. Se você tiver um som, uma energia sonora abaixo de 20 Hz, nós não conseguimos ouvir nada, o nosso ouvido não vibra, o tímpano não vibra e não percebe como som. E da mesma forma, se você tiver uma energia acima de 20 mil, que seria os ultrassons, o nosso ouvido também o tímpano não consegue vibrar e o ouvido não percebe. Então você tem uma faixa de mínimo e máximo, o que está antes, que é o infrassom, não é percebido, né?
e o que está depois também não é percebido. Esse ultrassom é o mesmo ultrassom da medicina. Quando você faz lá um exame de ultrassom, o equipamento ele emite ondas sonoras acima de 20.000 Hz para poder transformar isso em imagem. Tranquilo? Então essa é a faixa do ser humano, que é representada aqui, ó. Essa imagem aqui embaixo, ela é legal porque ela mostra já uma faixa mais ampla do que a faixa do ser humano, né? Então, por exemplo, aqui ele começa no zero, correto? Que é o 0 Hz, que é onde inicia a faixa de frequência, e vai até os 160.000. E aí você consegue ter alguns exemplos aí dentro dessa faixa que é extensa. Lembra que eu falei? De 20 a 20.000 parece uma faixa extensa de frequência, mas aqui você tem até 160.000. Eu vou tirar minha cara feia da tela para você ter uma visão melhor, ó. Presta atenção. Então você tem aqui, ó, os elefantes e a topeira, por exemplo, eles ouvem uma faixa muito pequena que vai aqui um pouco acima do zero, ó, um pouco acima do zero até um pouco acima do 20. Então eles estão mais suscetíveis aí aos infrassons. Tranquilo? Já os cachorros e os gatos aqui, eles ouvem, né? Eles ouvem uma faixa parecida com a nossa, né? Porque eles começam logo acima do 20 como nós, tudo bem? Ó, tá logo acima do 20, mas eles extrapolam o nosso máximo, ó. Ó, a gente acaba aqui, ó, no 20.000. Eles conseguem dobrar essa faixa até o 40.000. Então eles ouvem, eles percebem um som mais alto, né? Um som de uma frequência maior do que a nossa. Então a faixa deles, do cachorro e do gato, é bem maior do que a nossa. Já do golfinho e do morcego, que está aqui, por exemplo, é maior ainda, né? Eles começam aqui quase que na metade da nossa faixa, então eles não percebem as primeiras faixas aqui, as inferiores, mas também eles extrapolam e vão até quase 160.000. Então quer dizer, a faixa aqui vou pegar uma vermelhinha aqui, ó, a faixa de percepção auditiva do golfinho e do morcego já é bem maior que a nossa. Então essa imagem ela mostra bem, deixa eu voltar aqui, essa imagem ela mostra bem a faixa de frequência de percepção do som de alguns animais que a gente tem presente aí. Tranquilão? Vamos lá, a segunda qualidade do som é a intensidade dele. Bom, a intensidade de fato é o que define isso aqui, ó, o volume do som, né? Então, quando a gente fala assim, pô, aumenta o volume, eu não estou ouvindo, né? Eu quero a música mais alta porque eu gosto dela. Agora, nesse caso, você está falando de intensidade, né? Então, quando você aumenta o volume aí da tua música preferida, você está tornando o som mais forte, ele vai ter uma grande amplitude, tá? Então são as palavras-chave aí para entender intensidade. E quando você diminui o volume lá do teu som, você está deixando ele mais fraco, né? Com uma pequena amplitude. Então a intensidade ela está vinculado a essa palavra-chave aqui, ó, volume, tá? Que é o volume do som, e também vinculado à amplitude. Então, muito importante isso aqui, beleza? Para entender o que é intensidade. Aqui nos gráficos você nota, né? Percebe que o comprimento de onda dos dois gráficos é o mesmo, lembra? Vamos, ó, se você pegar aqui a distância entre uma crista e a outra crista, o que vai acontecer? Ó? Esse aqui é o teu comprimento. Se você olhar embaixo, entre uma crista e a outra crista, é o mesmo comprimento. Por quê? Porque se trata da mesma onda, da mesma frequência. Você não tem aqui ondas de frequências diferentes. Na verdade, é a mesma onda, só que com intensidades diferentes. Então, por exemplo, aqui você percebe que... Deixa eu mudar de cor aqui. Ó, a amplitude aqui, ela é... Ou seja, a distância, né, entre o eixo central e a crista, ela é maior do que nesse caso aqui, ó. Então, é por isso que a gente fala que a intensidade ela está associada à amplitude. A gente nota visualmente aqui que quanto maior a amplitude, mais intenso é o teu som, né? É o famoso mais alto, entre aspas. Quando você aumenta o volume, você aumenta a amplitude da onda do som. Tranquilo? Aí aqui, vou tirar minha carinha feia de novo para você perceber esse à direita aqui, ó. Então o que acontece? Olha que interessante, ó. Essa onda em vermelha, ela tá mais alta que essa onda em azul. Ixi, eu criei o azul aqui, ó. E azul, e esse azul tá mais alta que a onda em verde, correto? Quando eu falo alta amplitude, você nota que a distância entre os pontos aqui é exatamente as mesmas. Então, deixa eu pegar uma outra preto aqui, ó. Então o que acontece aqui, gente, ó, o comprimento da onda não está mudando. Aqui não está mudando nada.
das três ondas. O que está mudando? É a altura aqui, ó. Então você tem uma amplitude aqui, né? Aí você tem uma amplitude maior aqui. Caramba, queria mudar aqui, ó. Pera aí, vamos apagar esse verdinho aqui, ó. Você tem uma amplitude maior aqui no azul, beleza? E uma amplitude maior ainda aqui no vermelho, ó. Tranquilo? Gente, ficou torto, mas é só para ilustrar, né? Então, quanto mais alta, quanto maior essa amplitude, mais intenso é o teu som. Tranquilo? Intensidade? Bom, e para encerrar agora as qualidades do som, a gente já viu altura e intensidade, agora é o timbre do som. Bom, o timbre do som é a qualidade que a gente até chama na física, na hora de explicar, de RG do som. Por quê? O timbre é o que define a individualidade de cada som. Então, por exemplo, você está na tua casa e aí você está na sala e aí você ouve de outro cômodo alguém falar. Só de ouvir alguém falar, você já sabe quem que está falando. Se é a tua mãe, se é o teu pai, se é o teu irmão. Por quê? Porque você identifica na voz quem está falando. E a qualidade do som que caracteriza essa identificação individual é o timbre. Então, por exemplo, se eu toco uma guitarra ou se eu toco um piano, minimamente, se você conhece os instrumentos, você sabe quando é a guitarra e quando é o piano. Se um professor entra na tua sala e você está de olhos fechados e ele começa a falar, você sabe na hora, em fração de segundos, quem está falando. Então, qual é a qualidade que caracteriza essa individualidade? É o timbre. Então você tem aqui, por exemplo, as ondas, né? De alguns instrumentos musicais, e aí você percebe o desenho de cada onda como é muito diferente, né? Então essa diferença de desenho, vou pegar aqui a marcação, então são esses desenhos diferentes aqui, que mostra que cada fonte sonora tem um timbre específico. Então basicamente timbre é isso aí, é o que define, é o que individualiza cada fonte, cada som. Tranquilão? Opa, vamos voltar aqui, voltei. Vamos encerrar nossa aula agora falando de ressonância, que é um conceito bem presente aí no estudo das ondas, o que seria a ressonância, né? Então vamos lá. Basicamente a ressonância é um fenômeno ondulatório quando duas fontes sonoras emitem a mesma frequência. Essas ondas se sobrepõem, dando mais intensidade, né, a essa onda resultante. Para entender como isso acontece, a gente tem que saber que todo o corpo ele possui isso aqui, ó, uma frequência preferencial de vibração. Por quê? Todos os corpos, nós e os corpos inanimados também, uma mesa, uma cadeira, enfim, tudo que é matéria, ela está vibrando do ponto de vista molecular. É claro que quando você se olha no espelho, você não se vê assim vibrando, né? Mas as tuas moléculas estão vibrando. A vibração ela está associada com a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior a vibração. Quanto menor, menor a vibração. Então o que acontece? Vou tirar minha carinha feia agora. Ó. Em 1940, né, foi construída uma ponte lá nos Estados Unidos. Ela foi inaugurada em 1º de julho. O que acontece? Os engenheiros não consideraram a frequência natural, a frequência preferencial da ponte. E aí, coincidentemente, ou não, né? Ou não, porque não foi considerado, ela entrou em ressonância com os ventos da região. E aí o que aconteceu? O vento estava vibrando numa frequência e a ponte vibrando em sua frequência natural. Quando essas frequências entraram em contato, houve o que a gente chama de ressonância. Elas começaram a vibrar juntas com uma intensidade maior. Então na primeira foto a gente vê nitidamente aqui a ponte, ela tá se dobrando como se fosse uma onda de papel aqui, ó. Tá literalmente se dobrando até a hora em que a energia é tanta que ela desmorona, tá? Isso aconteceu em 7 de novembro, quer dizer, 4 meses, pouco mais de 4 meses, né? Depois de inaugurada. E a partir desse exemplo, então, sempre que a engenharia vai dar conta de uma construção, ela tem que considerar, obviamente, a frequência natural, né, dos materiais em relação à frequência natural dos fenômenos da natureza, como o vento, por exemplo. Tranquilo? Então, esse é um exemplo
real, né, que aconteceu do fenômeno de ressonância. É por isso que é muito comum ter avisos em túneis para não buzinar, justamente para evitar ressonância em um desastre maior, tá? E aí espero que tenha ficado claro o que é ressonância e esse exemplo. Outro exemplo de ressonância é quando aqueles tenores conseguem quebrar o copo de cristal com a voz, porque ele consegue emitir uma frequência igual à frequência natural do cristal. Eles entram em ressonância, aumenta a intensidade, né, e faz com que a estrutura molecular não aguenta e se rompa, e aí quebra. Beleza? Então eu vou deixar na descrição do vídeo um link do vídeo dessa ponte se quebrando. Então esse fenômeno, né, esse acontecimento foi filmado ao vivo e tem na internet, no YouTube. Eu vou deixar o link para vocês assistirem no final. Tranquilo, gente? Então qualquer dúvida, pergunta, comunica com a gente, que na medida do possível a gente está à disposição para ajudar vocês. Fico por aqui, até a próxima aula. Agora eu voltei, eu esqueci de voltar, mas eu estou aqui, beleza? Até mais.